Olá pessoa, em mais um episódio da série Hinos Homéricos eu vou falar sobre os Dioscuros. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, curta aí o vídeo para não esquecer de curtir depois, se inscreva no canal e comenta aí o que tá achando. Caso queira apoiar esse projeto, pode ir em apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E agora a gente vai para o tema do episódio. Dessa vez, mais um hino relacionado a um mortal que se torna uma divindade, mas mais ou menos isso, né? Vocês vão entender melhor. E no caso, é o terceiro, né? Que falo de um mortal, né? Teve do Heracles e do Asclépio. E dessa vez é do Dioscuros. Mas o Dioscuros não é exatamente o nome deles, porque até na verdade esse é um hino para dois personagens. Se você não conhece pelo nome Dioscuros, talvez você já tenha ouvido falar em Castor e Pólux, ou Castor e Polideuces. Então são dois irmãos gêmeos, e aí a questão da imortalidade tá num quê de um ser mortal e o outro imortal. Eles são gêmeos, e essa dualidade é o que marca eles. Eu sei que eu falo isso em todo o episódio, mas assim, obviamente dá para se falar mais deles futuramente. Até porque o hino que deles são dois é um hino curto, mas um outro hino muito mais curto ainda. Né? São dois, mas um pequenininho e o outro menor ainda. Por isso mesmo também tem muita coisa além ali do hino. E o que marca eles dessa questão de ser gêmeos, aí um mortal, outro imortal, aí a questão de que um doa a mortalidade para que ambos vão pro céu, né? E até a ideia das constelações, né, de gêmeos está relacionada a eles. Esse hino não toca nada nisso, né? Nenhum dos dois ali toca nada. Isso é o que mais marca os Dioscuros, né? Os gêmeos, mas não fala nada. Dá outras características, né? Mas o que mais marca eles, que é a dualidade de serem gêmeos, não tem tanto assim, não. O que é bom que, de repente, vai acrescentar outras coisas, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas então, quem são eles? Eles são filhos de Zeus e Leda. É a mortal Leda. E aí, por isso que eles são chamados de Dioscuros, né? É dito que esse termo significa filhos de Zeus. Então, não é o nome deles em si, o nome é Castor e Pólux. Acontece que em algumas versões, em que inclusive o hino, né, não toca nessa ideia, é de que eles também são chamados de Tindáridas, né? Mas assim, por que isso? Porque Tíndago era o esposo de Leda, um mortal, né, o casal mortal. E o Tíndago teria dormido com a esposa dele na mesma noite em que Zeus teria antes, né, dormido com ela. Então ela engravidou dos dois. Então por isso que aí um é mortal e o outro é imortal. Ainda que o hino não foque nisso daí, né, eles são famosos por isso. Que era aquela ideia. Na verdade, um só que seria filho de Zeus. O outro é filho de Tíndago. Independentemente disso, eles são chamados também de Tindáridas, porque eles foram criados pelo Tíndago. Aquela ideia de que pai é quem cria. É nesse sentido, Zeus não seria pai de ninguém, né? Porque não criou ninguém. Mas enfim. Então eles são os Tindáridas, independente da origem divina ou não deles. E não só isso, eles também são irmãos de duas personagens bem famosas, que é a Helena de Troia, e a Clitemnestra. Que aí, quando coloca essas duas, elas também têm essa questão, né? De uma ter o sangue de Zeus e outra ter o sangue, apenas o sangue mortal. O que é interessante é que, assim, ser filho de um deus não faz alguém ser imortal. Não faz ele no máximo ser um herói, ser um semideus, ser alguém acima de um humano comum. Mas não, a gente vê qualquer herói, praticamente, que é filho de uma divindade, né? Até Hércules, que Hércules não era imortal. Ele se tornou uma divindade depois, mas ele não é imortal. Então não tem essa lógica de que por ser o filho de uma divindade com mortal, a criança vai ser imortal. Põe-se na ideia dos Dioscuros, né, de um ser imortal e o outro não, mas é mais para quem ainda não brincar com essa ideia de serem gêmeos, né, da dualidade que tem, né? A gente também não pode querer colocar uma lógica ali específica, né? Não se faz isso com mitologia, né? Ali, são narrativas diversas, né? Mas o hino em si nem toca nisso. O hino, na verdade, o foco dele é mostrar quem são, mostrar que são filhos de Zeus, né, ali, Zeus com Leda, são gêmeos,
e que eles são protetores dos viajantes e dos marinheiros. Eles estão muito a questão ligado a navegadores, né? A questão dos viajantes por terra, mas principalmente viajantes do mar. Fica uma questão, de repente, que por eles terem relacionado com a ideia de constelações, acaba podendo ser importante para os viajantes, né? Para os marinheiros. E os Dioscuros, eles são, né, importantes aí para os marinheiros, como divindades, né, a questão do culto vai ter isso, né, que os marinheiros precisariam da ajuda deles, né, a ideia de ser o patrono, né, dos marinheiros, e isso é o que marca que o hino traz. E é uma coisa que você não vê tanto quando você vê em outras fontes falando deles, né, as outras fontes prendem mais essa ideia de gêmeos, um é mortal, outro é imortal e tudo mais, aí um doa a imortalidade, tem toda essa história, né, mas o hino não foca nisso, nem cita direito, e foca só nessa ideia deles serem os protetores dos marinheiros, né? Então por isso que eu falei, é pouquinho porque o hino é pouquinho mesmo, né? O hino é pequeno, mas é uma informação a mais, né? Isso é interessante, né? Por isso que é muito que eu sempre falo, né? A gente tem que pegar a mitologia grega nas suas diversas fontes, nos seus diversos fragmentos, para montar, né, e ver a diversidade de uma única divindade, de um único personagem, né, já tem um episódio aí falando disso, né, e aqui, ó, é graças a esse hino homérico que a gente tem essa imagem também de protetor dos marinheiros, deixa de lado outras imagens que a gente vai ver em outras fontes, né, então é curtinho, mas ele acrescenta bem, né, então é bem interessante esse hino deles. E é isso, espero que tenha gostado do episódio, espero que tenha conhecido mais desses dois personagens. São famosos até, né? Eles são bem conhecidos até pelos diversos nomes que eles têm. Mas comenta aí o que você acha, comenta se você já conhecia ou não, né? E curta o vídeo, se inscreva aí no canal se não é inscrito, né? E caso queira apoiar a Mitografias, lembrando, apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.